que é gravíssima, uma reação que leva à anafilaxia. Estava bem que eu fui entender a gravidade do problema. Um animal é tirar o ferrão e fazer a higienização com água e sabão neutro, né? Tô coçando, tô com muita coceira, começou a se coçar, começou a subir aquela urticária pra orelha. Quando eu olhei, eu vi assim, que não era uma coisa normal. Deve ser coisa do Murilo. Quem levantou cedo hoje? O que você tá fazendo? Thomas. Dindo! Ai meu Deus, que dindo que ele é, gente! Vídeo novo no canal! Então, pessoal, hoje a gente vai falar para vocês como é que a gente descobriu a reação alérgica grave do Murilo da pior forma. Praticamente foi dentro de casa. Então a Joana vai contar um pouquinho para vocês como é que foi, como é que a gente descobriu e o que levou o Murilo ter essa reação que é gravíssima, uma reação que leva à anafilaxia. E muito rara também, né? Na verdade, assim, muita gente tem assim alergias a abelha, vespa, alergia a algum alimento, camarão, ovo, só que esse animal em específico a gente nunca imaginou que pudesse ter uma reação alérgica tão grave quanto foi a do Murilo. E basicamente dentro de casa, né? E é um bichinho que tá em todo lugar. Eu fico bem nervosa assim quando eu lembro, porque na hora assim eu não sabia o que estava acontecendo, só depois de que tudo aconteceu e que tudo estava bem que eu fui entender a gravidade do problema. Era um domingo, nós chegando em casa, debaixo das pedrinhas assim da passarela no terreno, no pátio de casa, ele caminhando com um chinelinho, tudo, ele foi pegar as pedrinhas e em seguida as formigas saíram debaixo das pedras, tinha um formigueiro embaixo das pedrinhas e picaram o pé dele. Foi mais ou menos uns 5 a 8 picadinhas assim. E na hora, assim, tirei a formiga, levei ele para dentro, porque arde muito a picada de formiga. Quem já levou picada de formiga sabe como dói. Nisso, entramos para dentro de casa, o Daniel e ele foram tomar banho, né? Fui dar banho no Murilo, né? Porque, a princípio, quando tem uma picada de algum animal, é tirar o ferrão e fazer a higienização com água e sabão neutro, né? E então eu pensei, vamos dar banho nele. E depois do banho, coloquei ele em cima do sofá e foi aí que a reação começou, a reação grave começou. E nisso, quando ele saiu do banho, eu verifiquei que ele estava cheio de bolinha no corpo. Eu até pensei, pode ser da toalha, algum bichinho, alguma coisa, né? Não imaginava, até peguei uma pomada e comecei a passar nas bolinhas que ele estava tendo. E ele falava, mãe, tô me coçando, tô com muita coceira. E começou a se coçar, começou a subir aquela urticária pra orelha, começou a inchar a orelha, que assim, o olho dele começou a inchar levemente. E ele começou a sinalizar algum desconforto abdominal. Quando eu olhei, eu vi assim que não era uma coisa normal, porque as lesões que começaram no pé por conta das picadas já tinham se espalhado pelo corpo inteiro, bem dizer, axila, virilha, atrás da orelha, e eram umas placas vermelhas com uma elevação, né? Como se fosse umas feridas, mas não tinha úlcera, mas era uma placa elevada na pele, bem vermelha. E aí eu falei, Joana, vamos para o hospital imediatamente. A gente pegou, juntou todas as coisas, botamos o Murilo no carro, botamos a Joana no carro e em menos, acho que de 3 minutos, a gente estava no hospital. E quando a gente chegou no hospital, eu imaginei, bom, deve ser uma reação, daqui meia hora, uma hora a gente estava
tá de novo em casa, né? Uma coisa... Aí foi que não me deixaram entrar junto na sala, entrou a Joana e o Murilo. Mas eu, sentada com ele ali no pronto-socorro, né? Ele, ai mãe, eu vou dormir. Eu falava, não, fica acordado. Eu nem imaginava o que estava acontecendo. E ele se escorava em mim, assim, fechava o olhinho e tossindo muito. Vamos fazer a triagem e nisso eles já passaram nós imediatamente. Assim, a gente nem voltou, porque faz a triagem, volta, espera para ser atendido. E nisso a gente já foi direto e aí eles olharam, verificaram ali, aí o médico falou, não, ele tá tendo uma crise anafilática, a gente vai ter que entrar com esse medicamento, esse e esse. Foram 3 medicamentos, foi adrenalina e mais 2 medicamentos que eram 2 antialérgicos. Isso pode acontecer com vocês. A gente não imaginava que isso poderia existir. Esse bichinho que está em qualquer lugar, em tudo que é lugar, a gente nunca imaginou que isso poderia levar a uma consequência gravíssima. Depois desse episódio, a gente acabou indo atrás, saber mais sobre, né, esse tipo de reação alérgica, e a gente foi ver se tinha algum tratamento, para a gente se prevenir, e aí foi que a gente descobriu o Dr. Renan, de Porto Alegre, que ele nos orientou a fazer um tratamento futuro, né, para dessensibilização à alergia da formiga, e também que o Murilo tem que hoje carregar a caneta de adrenalina com ele para onde ele for, né? Então, se ele sofreu uma picada de formiga, hoje pode ser que a segunda reação seja muito mais rápida, muito mais grave do que foi com a primeira reação que ele teve. Então, ele sempre tem que carregar com ele. A gente tem uma caneta em casa e a outra caneta ele tem que levar sempre com ele para onde ele vai. A gente jamais imaginou que isso podia acontecer com a gente, então esse vídeo serve de um alerta, até mesmo de vocês saberem como é que tem que fazer se por acaso tiver esse tipo de alergia. Mas basicamente a caneta de adrenalina ela não serve para fazer o tratamento em si da anafilaxia, ela serve para a pessoa conseguir chegar a tempo no hospital, os médicos fazerem, né, a conduta correta para esse tipo de situação. Nós nunca imaginamos que isso podia acontecer, ainda mais com formiga, que é um bichinho que está em qualquer lugar, no pátio, dentro de casa, na mata, às vezes até na praia a gente conseguiu encontrar. Então, a partir do momento que a gente sabe que o Murilo tem essa alergia grave, a gente fica bem noiado assim, dos lugares onde ele vai sentar. Serve mais uma vez de alerta, se vocês têm criança pequena, se vocês têm bebês, né? Cuidar sempre onde ele está, se tem formiga ou não. Eu sei que é uma alergia super rara de acontecer, mas conosco aconteceu e foi uma experiência que a gente nunca mais vai esquecer na nossa vida, porque podia ter consequências gravíssimas. Aqui, ó, então são as 2 canetas de adrenalina. Elas têm validade de 1 ano. Não existe empresa brasileira que faça a venda desse tipo de medicação, somente com importação. Você tem que ter a receita do médico e achar uma importadora que faça a importação desse medicamento. Então, basicamente, se a criança, né, ou o adulto estiver tendo uma reação alérgica, tem que tirar essa trava aqui, como mostra aqui, e cravar na perna e deixar por pelo menos 3 segundos. Mas a gente foi orientado que tem que deixar pelo menos 10 segundos na perna para que a medicação seja injetada da forma correta. Certo? Então, vem 2 canetas, geralmente uma o Murilo leva junto com ele na mochila no colégio, para onde ele for, se ele vai num amigo, em algum lugar ele tem que estar sempre carregando uma caneta. E a outra caneta a gente sempre deixa com a gente. Quando a gente viaja junto, a gente leva sempre as 2 canetas. Não precisa ficar em ambiente refrigerado, é uma caneta que você pode carregar para qualquer lugar. E se for viajar em aeroporto, né, que precisa passar por detector de metal ou algum raio-x, precisa sempre avisar e ter a receita junto. Então essa foi nossa experiência com o episódio da alergia gravíssima do Murilo, né?
com formiga. Eu vou ver se eu acho aqui no jardim de casa algum formigueiro, algum caminhozinho de formiga para vocês verem que em qualquer lugar, a qualquer hora pode acontecer esse tipo de coisas e vocês têm que estar preparados. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tem esse episódio na família de vocês, comentem aqui, deixem um comentário que a gente pode trocar ideia, né? Saber como é que tem que agir, né? Nesses episódios. Então, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha. Valeu e até mais. Ó, a gente já passou veneno, já detetizamos aqui também a casa e sempre tem essas malditas formiguinhas. Sempre, sempre, sempre.